o Som Apino, eu acho assim, tipo, ai, gente, eu acho surreal que ele não ganhou uma PCA. Tipo, o Clube do Livro ganhou e o Som Apino não ganhou nunca. Não é porque não foi no meu programa que não é alguma coisa, sabe? E nem o contrário, sabe? Eu vejo muito artista, tipo, tinha uma vez um artista que entrou numa e ficava me xingando em todas as redes sociais, ficava assim, esse programa é uma merda, esse programa é uma merda. Tipo, o programa é uma merda porque ele não vai. Falei outro dia. Aí eu pensei em fazer Metametá, Tim Bernardes e Letrux. Foram os 3 que ficaram mais fortes na minha cabeça. Mas achei que a Letrux tinha eu tinha mais proximidade para fazer um processo intenso, caso necessário, que foi o caso, no final das contas. E eu falo muito, faço programa de rádio, faço programa de TV, mas escrever, para mim, é uma questão. Mexe num lugar muito, não sei, é estranho. Oi, gente, eu sou Felipe Teles e hoje a gente está com um cenário novo aqui, vocês vão sacar a hora que a câmera for mais longe, e tem uma convidada aqui que, enfim, a gente trabalha junto, faz troca de horário todos os dias na Rádio Eldorado, é uma das pessoas mais influentes da música brasileira, é uma honra, inclusive, te receber aqui em casa. Eu já falei para ela algumas vezes, né, tipo, que eu nunca imaginei. Quando eu morava lá no interior e ficava assistindo Cultura Livre, ficava ouvindo Som Apino, que um dia a gente ia estar aqui nessa situação, trocando horário, e é muito legal que isso acontece todo dia. Minha convidada de hoje é Roberta Martinelli. Tudo bem, Rô? Tô feliz de estar aqui. Seguro ou não seguro? Não. Acho que pode deixar. Eu tenho muita dificuldade com o microfone, sabia? Quando eu vou entrevistar as pessoas, eu nunca sei. Eu sempre acho que eu fico assim, aí a minha mão. Aí eu começo a pensar. Você faz isso? Você começa a pensar na mão, tipo, não, essa mão tá boa. Enfim. Mas estou feliz de estar aqui também. Toda vez que a gente troca o horário, quando não tem poema, a culpa é do Felipe, porque eu sempre abro o Som Apino com um poema, e quando não tem, eu falo que a culpa é dele, porque ele me distraiu, a gente ficou conversando e não sei quem. Então, segunda-feira, normalmente não tem poema. A gente fica fofocando ali, comentando das coisas que estão acontecendo, aí ela acaba o comercial, e aí ela vai abrir o programa, esqueceu do poema, não tem. Culpa de quem? Do Felipe Teles. É sempre assim agora. Mas esse negócio do microfone é doido também, né? Porque esse negócio de... Porque ou você dá o microfone e aí depois você perdeu, né? Aí você não consegue mais... Aí você tem que estar na mão do convidado. No prelúdio, na final do prelúdio, quase um meme, assim, tem uma final especial, assim, o prelúdio é um concurso de música clássica que eu apresento na TV Cultura. E quando a pessoa ganha, eu vou lá entrevistar. E várias vezes a pessoa pega o microfone de mim. E quando ela pega o microfone, eu fico assim, ó. Tipo, fica sempre uma situação muito engraçada. Então eu fico, mas eu entendo. Porque aí você pode tirar, né? Sim, então vai, você que manda. Bom, a Roberta tá aqui, a gente vai falar sobre, enfim, sobre muitas coisas, mas principalmente sobre isso aqui, ó, que acabou de acontecer. Tem um mosquitinho rodando aqui, mas tá tudo bem. Isso aqui acabou de acontecer, que a Roberta acabou de lançar o primeiro livro dela, que é o livro do disco. A Roberta falando sobre o álbum da Letrux, Em Noite de Climão. E aí eu quero saber se você lembra do momento que você ouviu pela primeira vez o Climão? Lembro. Eu lembro muito porque eu era super Letusser, né? Que é a banda anterior dela. Eu adorava, eu ia em todos os shows aqui em São Paulo, tinha uma ligação com Letusse. E quando a Letícia estava nessa transição, ela falou que um dia me ligou, me escreveu, não sei direito, e ela falou: Rô, eu queria que você fizesse o release do meu disco, do meu primeiro disco, que vai ser como Letrux. Você topa? E eu falo muito, faço programa de rádio, faço programa de TV, mas escrever, para mim, é uma questão. Mexe num lugar muito, não sei, é estranho. E eu topei, só que eu topei morrendo de medo, porque a Letícia, eu acho ela muito maravilhosa, com as palavras especificamente. Então eu pensei, gente, eu vou topar, e aí depois como é que eu vou fazer? Mas, enfim, não podia negar, era aqueles trabalhos da vida, topei. E aí ela me mandou o disco logo no comecinho. Então quem recebeu o primeiro disco fui eu e o Zé Pedro. E quando eu ouvi a primeira vez, eu morava numa casa na Rua Conselheiro Brotero, 755. Eu amava morar lá. E tinha um escritório. Eu não tinha filha ainda, né?
e tinha um escritório, porque depois que eu tive filha não tenho mais escritório, por isso que eu fiz a associação. Bons tempos. Brincadeira. Brincadeira, filha, te amo. Eu prefiro ter filha do que escritório. Até porque depois eu mudei para ter filha e escritório. E aí eu lembro que eu coloquei o fone, fui ouvir o disco lá nesse escritório e fiquei muito passada. Eu achei um descasso, assim, e eu lembro de eu ficar tipo, vai dar super certo esse disco, ela arrasou. Então essa foi a primeira vez que eu ouvi. Aí depois eu ouvi várias vezes para escrever o release. Você até conta no livro, né, desse momento que você foi uma das primeiras pessoas que recebeu o disco e tal. Você conta essa história do Zé Pedro. E você escreveu o release e tal, mas vocês eram amigas, né, antes, né, nesse momento aí da transição de Letusse para Letrux? Lá no lançamento, eu acho engraçado isso, que lá no lançamento falaram assim, vocês que são tão amigas, a Isabela Yu falou pra gente, vocês são muito amigas, vocês têm não sei o quê. E eu falei, a gente não é tão amiga. Mas assim, a gente é amiga, mas eu não sei, assim, eu não sei quando essa... Eu sempre tive um carinho muito grande pela Letícia, até pelo jeito dela, uma admiração. Então, a primeira vez que eu entrevistei ela como Letusse, eu lembro que estava frio em São Paulo e ela tinha vindo de saia, e aí eu comprei uma meia calça e levei para ela no show à noite. Então, foram pequenas coisas, assim, mas eu nunca sei direito quando a gente ficou amiga. Se é que a gente ficou amiga. Porque a gente tem... Ela vai ficar brava que você está falando que não. Não é isso, é que assim, eu sempre acho assim que os jornalistas têm mania de falar, meu grande amigo, o não sei quem, meu grande amigo, não sei o que lá. E eu trabalho com música, sei lá, 16 anos. E claro que eu fiz muitos amigos nesse meio. Mas nem todos, eu não sei dizer assim, eu não sei dizer quem é meu amigo e quem não é, porque tem uma relação profissional que forja uma amizade, que também faz parte do show, que me engana. Então eu não sei ao certo quem são. É claro que a Letícia ela nunca faria isso, porque a Letícia ela tem uma coisa muito, assim, muito sincerona, assim, ela é muito pé no chão. Então, assim, a gente tem uma relação de proximidade, mas que eu acho que foi se dando com o tempo. Quando ela me chamou para escrever o release, acho que tinha uma admiração e ela queria uma mulher para escrever sobre Letrux. Então, mas eu acho que a nossa amizade foi se dando depois. Eu não sei o marco inaugural, mas quando a gente teve a audição do disco na casa da Patrícia Palumbo, eu lembro que nós duas a gente chorou e se abraçou. E a gente falou, acho que é a primeira vez que a gente está se abraçando. Porque as duas são capricórnios, são meio durinhas, não tem muito amor para dar, assim, nesse sentido. Assim, a gente não é muito amiga. Então, aquele dia a gente chorou e se abraçou. E para a gente foi um marco, tanto que alguém tirou uma foto e a gente posta ela toda hora, que é nós duas chorando, abraçadas. Então, eu acho que a gente foi se tornando, mas a nossa amizade foi construída em cima do trabalho, que para um Capricórnio é muito valioso, porque a gente, a única coisa que a gente mais ama é trabalho. Então, e eu confio muito na Letícia, então acho que tem esse lance. Então, assim, sim, ela é minha amiga, mas é uma amiga que eu construí no trabalho, o que para mim é ótimo. E uma amizade que está em construção ainda também. Todas estão, né? É engraçado, eu não sou boa de amigos no sentido... Eu não tenho amigos duradouros da vida inteira, sabe? Tipo, minha amiga da primeira série. Eu encerro. E até a gente estava falando isso também, a Letícia, porque o livro começa com a Letícia encerrando o Letusse, né? E ela fala, eu acho bonito terminar, eu acho legal como as coisas terminam. E eu falo, eu não acho bonito terminar, eu tenho nóia. Mas, ao mesmo tempo, eu termino muitas coisas na minha vida. Então, eu acho bom terminar. Então, eu não sei, eu não sou essa pessoa que tem esses amigos da vida toda. Eu vou construindo e vai mudando, vai adaptando. Amigos de fases. E aí você, uma coisa que eu ia citar, assim, você já tá, sei lá, na página 30, 40 do livro, mas você falou assim, e aí começa, você tem uma grande questão de por onde começar, e aí você vai retomando várias coisas, e aí você fala assim, mas ainda não começou, e aí de repente você entra de fato no disco, né? Enfim, no fim da Letusse e no início dessa fase como Letrux. Como é que foi para você montar o roteiro da escrita, né? De criar uma história para quem está lendo o livro?
Foi maluco, porque assim, essa série Livro do Disco, ela é maravilhosa, né? É uma série da Cobogó, eles têm vários discos. Só que a maioria dos discos já tem um tempo de estrada. Tipo, Jorge Benjor com a Tábua de Esmeralda, Tom Zé estudando samba, quem mais? O Gil com Refavela, o Tropicália, o Panisete Circenses, o Milton Nascimento e Lô Borges com Clube da Esquina, Dona Ivone Lara com Sorriso Negro, Racionais com Sobrevivendo no Inferno. A maioria já tem uma trajetória e uma certa idade. Então, o Letrux em Noite de Climão é o mais jovem de todos. Ele é de 2017, ele não tem nem 10 anos. Então, me dava um pouco de aflição, tipo, de onde eu começo essa história? Porque essa é uma história que está em construção também, né? E é um disco muito próximo. E as pessoas que viveram e que, sabe, que piraram nesse disco, estão aqui, assim, então, tipo, deixa eu ver como é que é esse negócio, assim. E é um disco que fez muito parte da vida das pessoas. Então, eu queria que fosse um livro próximo, um livro para quem viveu essa história. Então, eu fiquei pensando em como começar a contar. E é isso, quando você começa um livro, né, eu fiquei olhando, tipo, deixa eu ver como todos eles começam, sabe? E é sempre assim, tipo, começa ou com a pessoa nascendo, ou com... Enfim, as pessoas escolhem por onde começar, a verdade é essa. E aí eu pensei, putz, e se eu não escolher e dar uma pitadinha de cada coisa que eu poderia começar até eu escolher de onde começar? Eu sabia que eu queria começar do fim, do Letusse. Porque eu acho bonito começar do fim também. Até recentemente o Arthur Nogueira foi no Som Apino para falar de Antônio Cícero, e o livro do Antônio Cícero, que foi lançado pela Companhia das Letras recentemente, ele termina com Pra Começar, o poema que foi musicado pela Marina depois. Então, e ele queria terminar para começar. E eu queria começar terminando. Então, eu fiquei pensando, falei, tem certa... Se o Antônio Cícero fez isso, sabe? Tem certa inspiração nisso. Então, eu achei legal, porque é isso. Eu ficava, Letícia, como é que começou isso? Como é que começou aquilo? Ela ia me contando e eu achava tudo legal. Tudo eu poderia começar. Mas esse show do Letusse em Paquetá, sempre foi um show que, na minha vida, foi assim, tipo, nossa, aquele show que eu perdi, sabe? Tipo, se teve um show foda que eu perdi na minha vida, foi o último show da banda Letusse em Paquetá, porque foi um show histórico, todo mundo ficou muito envolvido e voltaram numa barca, e o show continuou na barca. Isso é muito legal, porque você vai lendo, né? E aí eu fui criando a imagem na minha cabeça, assim, das pessoas na barquinha, voltando, é muito... É livro, né? Você vai criando na cabeça. E isso era um show assim, que eu lembro, na época, eu lembro da Letícia escrevendo nas redes sociais, eu lembro do Lucas, eu lembro das pessoas postando, e eu pensando, gente, eu devia ter ido nesse show. Porque imagina a gente voltar na barca, todo mundo junto cantando, sabe? É muito despedida, tipo, sabe? O barco, a Baía da Guanabara, essas coisas, sabe? Todo mundo, sabe? Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, para a gente nunca mais ter que terminar. Então, tinha uma coisa, assim, tinha uma mitologia em volta disso. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Eu lembro sempre da música do Porcas Borboletas. Tem uma música do Porcas Borboletas que tem uma participação da Tulipa Ruiz. E eles falam... E no meio tem a Tulipa faz tipo um texto, tipo atriz. E aí ela fala... aí eu estava indo para o Rio de Janeiro... E quando eles foram no Cultura Livre, a Tulipa não pôde ir, eles convidaram. E aí eles falaram, Rô, você faz como atriz? E aí eu fiz esse texto. E é muito engraçado. Muito engraçado. Mas a gente acabou se conhecendo e muito. Porque ele chegou pra mim e falou, vamos fazer uma loucura comigo? Vamos pro Rio de Janeiro? A gente entrou no Mustang dele, chegamos lá de manhã. Demos um mergulho, subimos o Vidigal. Eu conheci gente de verdade. E aí... Como é que rolou o convite para você fazer parte desse projeto? E foi você que escolheu esse disco ou foi uma encomenda? Como é que foi isso? Eu tô com essa frase agora que eu aprendi. Numa outra entrevista que eu dei, eu aprendi essa frase, que é a seguinte: que artista independente que é convidado para alguma coisa nessa vida. Eu, como faço parte dessa cena toda, eu me convidei. Eu escrevi. Eu falei outro dia, alguém falou, você tem algum sonho? Eu falei, tenho, ser convidada para uma coisa que ganhe muito dinheiro e que já esteja tudo pronto, que é só eu ir. É um sonho, não é? Muito. Mas não vai rolar. Quer dizer, talvez role uma vez, duas, quem sabe, mas difícil. Eu amava a série e quando lançou o livro dos Paralamas do Sucesso, que o Mário Luiz granjeia,
escreveu, que é sobre o Selvagem, a Cobogó me chamou para fazer o lançamento aqui em São Paulo. E eu fui, porque eu tinha gravado um documentário com os Paralamas para Disney, e aí eu fiz esse bate-papo no lançamento. E fiquei com isso na cabeça, tipo, um dia eu podia fazer um livro do disco. Que livro eu faria? E fiquei pensando, que disco eu faria? Livro e disco tá, é uma coisa que a gente troca toda hora. E aí fiquei com qual eu faria. E aí eu tinha algumas possibilidades na minha cabeça. Tipo? Eu falei outro dia. Eu pensei em fazer Metametá, Tim Bernardes e Letrux. Foram os 3 que ficaram mais fortes na minha cabeça. Mas achei que a Letrux tinha eu tinha mais proximidade para fazer um processo intenso, caso necessário, que foi o caso, no final das contas. E era um disco que eu tinha acompanhado mais e que eu achava que o meu modo de escrever também combinaria mais. Então, eu escrevi para a Cobogó e falei que eu queria fazer um livro do disco sobre a Letrux, se eles topavam. Perguntei para ela antes se ela topava, né? E ela falou, claro, vou adorar. E aí perguntei para a Cobogó. E aí a Isha, que depois veio a ser minha editora, falou para mim, escreve um capítulo e me manda. E aí eu fiz esse primeiro capítulo, que foi esse capítulo final, o início no fim. E entreguei para ela esse capítulo. E aí ela falou, beleza, quando você entrega? Aí eu falei, eu entrego em outubro. E aí entreguei em janeiro. Não, e aí foi muito louco. Eu entreguei dia 5 de janeiro, que é aniversário da Letrux. Entreguei dia 5 de janeiro. Porque ela falou, pode ser no começo de janeiro? Eu volto dia 5. E aí eu achei místico. Eu, que não sou mística, escrevendo sobre a Letrux, fui ficando mística. E aí eu fui virando, né? Se eu não era, eu virei. E aí eu falei, nossa, que louco. Ela falou, eu volto dia 5. Aí eu falei, putz, tá bom, eu entrego dia 5, então. E aí, dia 5 de janeiro de 2020... Que ano a gente tá? 2025. Entreguei dia 5 de janeiro. Começo desse ano. E aí a gente teve o processo todo de revisão, edição, não sei o quê, e fomos trabalhando no texto até ele ficar pronto. E aí, você é a Roberta Martinelli. Mas aí você chega lá no estúdio às vezes, e aí esses dias justamente nessa troca de horário, ela falou assim, finalmente a Letrux leu o livro, ela veio me dar o feedback, eu tava com medo dela não gostar e tal. E aí você comentou de outras pessoas também, você estava começando a receber feedbacks sobre o livro. Como é que você lida com isso, com esse retorno das pessoas sobre o seu trabalho? Sobre o livro, mas sobre o seu trabalho no geral. Eu lembro que você também falou uma vez que você ficava nervosa quando tinha outra pessoa, outro jornalista ou outro radialista te observando trabalhar. Eu sou tímida, né? Não pareço, mas eu sou tímida. Parecida, mas tímida. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com TV e fazer o Cultura Livre, eu lembro que uma vez o Marcelo Camelo foi no Cultura Livre e quando acabou eu estava inteira aqui no peito, inteira empipocada de nervoso, porque eu ficava roxa. E aí ele falou, é muito contra a sua natureza fazer isso. Eu falei, mas eu gosto, acho que vai passar. Eu só usava blusa fechada, sabe? Então, eu sou tímida, mas assim, eu acho que com rádio e com TV eu fui pegando uma segurança. Já faço há muito tempo, né? Faz 16 anos que eu faço quase todos os dias. Então, eu fui me acostumando com isso, não fico mais vermelha, não fico empipocada, fico nervosa, mas não fico, enfim, ninguém percebe. Já faço mais habitualmente. Escrever, acho que eu nunca vou me acostumar. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura mesmo. Eu escrevi muitos anos no Estadão, 2 anos, eu acho, que para mim são muitos anos, porque foi muito difícil escrever. Eu acho que eu tinha muitos colegas, né? E ficavam, muito legal isso que você fez. E aí, não sei quem falou que você fez, não sei o que mal, não sei quem, não sei o que lá. Sabe? E hoje eu fiquei na terapia falando sobre isso. Assim, quando eu fazia teatro também, eu não sabia muito bem. Quando se falavam que eu era boa, se eu era ruim, eu acreditava em tudo. E com escrever também eu tenho isso. Eu tenho uma fragilidade, um lugar que eu fico... E agora? Eu dependo muito da aprovação do outro nesses 2 lugares, principalmente. Que
pode parecer, tipo, é uma propaganda negativa, mas, ao mesmo tempo, eu acho um lugar muito potente. Eu gosto de ficar nesse lugar. Eu gosto de me sentir frágil. Eu gosto de lançar um livro, colocar ele no mundo e falar, e agora? Alguém vai acabar comigo ou não vai acabar comigo, sabe? Mas é isso, fiquei muito nervosa quando saiu a crítica do Mauro Ferreira. Eu falei, não vou conseguir ler. Assim, quando eu vi, eu não sabia o que era, só vi o título, eu falei, não vou entrar, sabe? Não vou entrar. E aí, quando eu vi ele falando que ele tinha achado um dos melhores títulos da série, eu fiquei um alívio, assim, porque é muito maluco. E se ele falasse o contrário, eu ficaria acabada. Então, é muito louco também. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber o poder que a gente tem nas mãos e muitas vezes não percebe, né? Trabalhar nesse lugar de escolher, de apresentar, é um poder muito forte, né? Que também, gente, não precisa, né? É só uma pessoa, sabe? É só uma pessoa que não gostou do seu disco. Tipo, tudo bem, não tem problema nenhum, é uma pessoa. Mas a gente fica num lugar de colocar uma coisa no mundo e querer que ela goste. Então, é uma situação louca. Eu tenho medo, mas eu gosto. Uma coisa que você já comentou também comigo, ou já vi em alguma entrevista, agora eu não vou saber. Né? Começa a jogar tudo, né? Tudo que você fala tá sendo usado contra mim. O que é isso? Brincadeira. Mas acho que, na verdade, isso eu vi em alguma entrevista sua, que você falava que aí já não falando mais especificamente sobre o livro, mas que os artistas que você escolhe para estarem no Cultura Livre ou no Som a Pino, tem muita gente que gosta de você, mas tem muita gente que não gosta de você, porque não dá para levar todo mundo, e enfim, também, né, tipo, tem a sua curadoria, a sua chancela ali. Como é que é essa relação com os artistas que querem ir no seu programa, que pedem para ir, enfim, como que é isso para você? Como que é escolher, fazer a curadoria das pessoas que você vai levar nos programas? Eu acho difícil, mas assim, eu acho que como eu tenho o Cultura Livre, o Som a Pino, eu tenho alguns lugares, sabe? Então eu comecei a pensar a curadoria diferente em cada um desses lugares. Acho que o Cultura Livre é um lugar muito mais de experimento, sabe? Muito mais aberto a receber novidade, a chegar, entendeu? Acho que justamente buscar o que está acontecendo agora de novo e nananana. E o Som a Pino eu faço um meio a meio, vou levando um, vou levando o outro, assim, acho que eu penso diferente em cada um deles, mas o que eu acho importante é tentar tirar esse poder de mim, sabe? Porque não é porque não foi no meu programa que não é alguma coisa, sabe? E nem o contrário, sabe? Eu vejo muito artista, tipo, tinha uma vez um artista que entrou numa e ficava me xingando em todas as redes sociais, ficava assim, esse programa é uma merda, esse programa é uma merda. Tipo, o programa é uma merda porque ele não vai, entendeu? Não é uma merda o programa porque ele não vai, sabe? O programa parece um filho outro dia eu estava numa festa infantil, um amiguinho da minha filha falou, Rosa é muito chata. Aí eu falei, a Rosa é muito chata? Ele falou, ela não quer brincar comigo. Eu falei, mas ela é chata, por que você quer brincar com ela? Aí ele falou, porque ela é muito legal. Aí eu falei, tá, então ela não é chata, não fala que ela é chata, fala que ela é legal. Então, sabe, tem uma coisa assim, é claro que move paixões a gente ser aceito ou não ser aceito. Né? É claro que se o crítico falasse mal do meu livro, eu ia falar, ele não entende nada. E se ele gosta, grande gênio, não sei o quê. Eu acho que a gente tem essa relação passional com as coisas. Mas acho que a gente tem que tentar entender o porquê das coisas também, né? E colocar isso mais no chão. Nem tudo tem uma relação tão direta. Então, assim, muitas vezes, sei lá, eu já errei várias vezes e não levei artistas que eu devia ter levado numa época e demorei pacas para levar. Às vezes porque não tinha ouvido direito o disco, às vezes porque não... Sabe, assim, tem 1000 fatores envolvidos. Então, o que eu acho é que a gente não precisa levar tão a sério essas... Não precisa levar tão a sério essas pessoas e conseguir ler as coisas, assim, como uma mediação crítica importante para a música brasileira e a gente tentar não passionalizar tanto, por mais difícil que seja. O que eu estou falando é que assim, eu não consigo, mas acho legal quem faz. Você até estava falando, né, tipo, que existem poucas
opções de divulgação, de programas, e enfim, mas realmente, tipo, os artistas querem estar com você porque tem o selo Roberta de qualidade. Claro, mas aí é muita responsa. Eu não gosto desse selo, sabe? Porque é isso, eu acho que o maior sinal de qualidade num trabalho é a manutenção dele, a formação de público. Acho que existem outras coisas, sabe? Tem gente que fica muito querendo ir e não se preocupa em fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, acho que é muito mais sobre se preocupar em fazer e construir público, que é uma coisa tão difícil de ser feita, né? E acho que o resto vai vindo. Não é porque vai lá que vai conseguir alguma coisa a mais, sabe? Acho que não. E aí tem Cultura Livre fazendo aniversário, tem o Som Apino também, hoje, né, no dia da gravação. Hoje é a festa, a gente tá aqui na festa. 16 anos, gente. 16 anos. 16. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ter um programa que ia fazer 16 anos. 16. 16. Daqui a pouco tem 18 anos. Já pode votar. Cultura Livre já pode votar. Vai votar lindo. E é isso, Cultura Livre, Som Apino, é Clube do Livro, é Conexão Itália, é programa em rádio do Japão, é livro. O que você quer fazer ainda, que você não fez? Teatro. Juro, tô nessa agora. Eu sou formada em teatro. Eu conheço um diretor, ele chama Pedro. Eu quero ser contratada. Olha, eu quero ser contratada, gente. Quero uma coisa que eu não faça na minha cabeça. Não, eu queria... Não, brincadeira. O teatro é que eu fiz recentemente agora. Eu fiz uma leitura de uma peça do Renato Giannini lá no Célia Helena, que foi a escola onde eu me formei. E veio essa coisa do teatro de volta. E eu fiquei, quero voltar a fazer teatro. É muito divertido fazer teatro. Eu adorei fazer teatro. Mas... eu acho que são esses aí, né? Minhas coisas todas. Eu tenho uma alegria e uma mania de fazer coisas que duram muito tempo. Eu gosto. Tipo, acho... O Cultura Livre fazendo 16, o Som Apino faz 10 anos no ano que vem. E é isso, tipo, o Clube do Livro, agora a gente está indo para a 4ª temporada e até... A gente estava falando, se não rolar patrocínio, a gente pode fazer mais curto. Não, vamos fazer igual, sabe? Eu tenho uma coisa, tipo, vamos fazer, tem que fazer. Então, vou fazendo porque eu sei lá, eu gosto de fazer desse jeito, fico sobrecarregada, mas enfim, eu gosto de fazer assim. Não sei o que mais que eu vou fazer, teatro. A Roberta faz uma coisa muito corajosa em 2025, que é atender telefone ao vivo no rádio. Toda sexta-feira tem o Som Apino com o telefone aberto. E é sempre uma emoção, né? É sempre uma grande aventura. Eu amo. Eu acho muito corajoso, assim... Agora eu já nem acho, que eu acho tão normal já. Faz tanto tempo que a gente faz isso. Mas, assim, eu acho muito... Mas é adrenalina, assim. A gente ali escutando. A Roberta entra no estúdio e aí fica toda a redação ali, né? Tipo, o programa rolando, acontecendo, as pessoas ligam. E aí pede a música, e a gente já vai separando a música ali. Eu me incluindo, né? Como se eu fizesse alguma coisa. Mas, enfim, tô por ali. E aí... Aí as pessoas começam a falar, a contar histórias, e aí, às vezes, começa a falar de política, às vezes começa a falar de outra coisa, e a gente ali na redação fala assim, meu Deus, pra onde vai? O que vai acontecer? E aí, você lembra de alguma situação, assim, que... Enfim, eu amo, né? Eu amo essa adrenalina. Eu acho que tudo que eu estudei na vida, eu aplico um pouco ali. As pessoas... eu sempre falo, né, que eu nunca conto a inspiração para isso, que é o Bozo. Quem atendia o telefone ao vivo. Mas assim, eu acho muito mágico e acho muito parte do rádio e acho muito louco, porque você pensa real, assim, qual o real perigo disso? Nenhum. Não pode acontecer nada de muito estranho. Né? A gente já teve brigas, né? Já teve aquele moço que liga muitas vezes que eu tive que falar para ele que ele não pode ligar tanto. Esse dia foi icônico. Esse dia foi mara.
E já teve um dia que um moço, isso eu nunca esqueço, que o moço ficava assim: se pega na mão da sua mão é o quê? Ele só falava uma frase, sabe? E me parecia que ele ia fazer tipo Paula Tejano, sabe? Eu tinha certeza que era um piadão. E eu falava para ele: moço, é Paula Tejano? Fala se é Paula Tejano. Eu não parava de falar disso. E ele, aí no final era tipo: carregar você. Enfim, era um poema. Não era nada demais, mas assim, ele deixou todo mundo desesperado. Tipo, e meu celular fica ali do lado, né? Meu celular, assim, as pessoas ouvindo, e amigos, e não sei o que, assim, Roberto, e agora? O que é isso? Quem é esse cara? O que vai acontecer? Então tem essas coisas, mas assim, nada de muito, muito louco pode acontecer. E o mais lindo é provar, eu acho que a prova, nesses tantos anos de atendendo o telefone, que nada de muito louco aconteceu, é que como a gente tem ouvintes muito maravilhosos e respeitosos, né? Porque, na verdade, o que acontece são histórias lindas, pessoas que a gente conhece, músicas que a gente conhece. Eu nunca esqueço uma vez que um cara ligou que estava saindo do hospital com o filho da maternidade, estava super emocionado e pediu uma música do Herbert Viana chamada Luca, que eu não conhecia e virou uma das minhas músicas favoritas. É uma música lindíssima e todo mundo que estava ouvindo ficou assim, ó, não estou acreditando nessa música, sabe? Então, acho que tem momentos muito especiais. A dona Elza, que foi a nossa ouvinte por tantos anos e que ligava sempre pedindo Roberto Carlos e que morreu, mas que até hoje, quando alguém liga e pede Roberto Carlos, meu Instagram, as pessoas começam a escrever Dona Elza, Dona Elza. Então, ficou ali presente, né? Que ela sempre ligava e falava dos taxistas, que ela era um amigo delas lá na Teodoro Sampaio e todo o pessoal. E ela falava para mim: Roberta, eu conheço gente que nem você, porque eu já trabalhei numa bombonière, então eu já recebia gente famosa. Aí eu, sério, Dona Elza. Então, acho que tem momentos muito lindos. E eu fico... O Som a Pino, eu acho assim, tipo... Ai, gente, eu acho surreal que ele não ganhou uma PCA. Tipo, o Clube do Livro ganhou e o Som a Pino não ganhou nunca. E ele faz isso, essa ousadia, essa loucura, sabe? Eu acho uma loucura, mas tudo bem. Tem muita emoção no Som a Pino, né? Acho que a história que mais eu já comentei com você esses dias, que mais me marcou foi daquela mulher que ligou e contou a história, e aí tocou Geraldo Azevedo, e foi uma doideira também, porque tocou a música errada, e aí se tocou 2 vezes a mesma música, em versões diferentes, dia branco, e enfim, aquela história, aquele dia, assim, foi até difícil entrar no ar depois. É difícil pra você quando acontecem essas coisas de continuar, porque você se emociona de verdade ali, né? Você não segura, você deixa rolar. O que é louco, eu acho, é que assim, por exemplo, eu lembro quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu pensei: nossa, gente, vai ser uma loucura o programa, sexta-feira. Né? Eu nem lembro, meu pai morreu numa segunda ou terça. E eu, na sexta, fui fazer o programa. E eu pensei: nossa, vai ser uma loucura, todo mundo ligando, falando de morte. E foi um programa horroroso, não aconteceu nada, entendeu? E aí tem dias que você chega lá e fala: é mais um dia normal aqui no trabalho, no serviço. E aí é um programa que você sai destruída, sabe? Que você chora, que é uma hecatombe. Então, assim, é muito incontrolável. E isso me faz lembrar muito que, assim, eu comecei isso na minha carreira, na vida, assim, a coisa que eu mais... Era palhaço, a coisa que eu mais estudava. E o palhaço que eu acho que me ensinou a entrevistar as pessoas, o palhaço que me ensinou quase tudo, que é estar abertinho e saber ouvir e perceber o que está acontecendo. E o telefone aberto é um exercício disso muito ampliado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E às vezes não acontece nada, mas às vezes acontecem coisas lindas, sabe? E eu percebo que sim, também tem a ver com minha capacidade de abertura no dia. Responsa, mas é. Tem alguém que você quer entrevistar ainda, que você ainda não conseguiu? Chico Buarque, não vou conseguir. Beijo, Chico. Não te amo. Brincadeira, eu te amo, mas você não quer me dar entrevista. Já fiz de tudo. Já. Eu lembro de você falar, acho que alguma coisa da Pitty também, não foi? A Pitty... No Cultura Livre, talvez? Eu gostaria, ela nunca foi, eu acho. A Pitty já foi no Cultura Livre há muitos anos. Tem uma foto da gente menininha. Mas a Pitty acho que é mais acessível, né? Tipo, a gente se encontra na saída da escola, as crianças, essas coisas. Mas o Chico Buarque eu acho que nunca vai topar. Quando ele lançou livro, eu tentei pelo livro, porque eu pensei: pela literatura acho que dá para pegar o Chico. Mas o Chico, eu acho que não.
E qual foi a entrevista que você mais ficou nervosa? Teve alguma coisa assim, alguma situação que aconteceu ali, alguma pré-entrevista que ficou um clima tenso? Eu acho que a primeira vez que eu entrevistei a Gal Costa foi muito ruim. Foi depois de um show, ela não estava nem um pouco afim. E foi super tenso. Foi muito difícil. E eu saí de lá chorando, achando que a Gal não tinha gostado de mim. E talvez não tivesse mesmo, sei lá. Mas depois eu entrevistei ela, tipo, umas 2, 3 vezes e foi ótimo. Mas foi aquele dia, foi baixo astral, assim. Foi tipo... Sabe aquele dia que você veio, eu fui toda preparada. E eu acho que a Gal tinha uma coisa assim, que todo mundo achava, tipo, não, comigo vai ser diferente. Porque a Gal nunca foi uma pessoa fácil de se entrevistar. Mas acho que tinha uma coisa meio, não, acho que de mim ela vai gostar, sabe? E não gostava. Mas aí depois eu fiz um festival da Natura uma vez no Rio de Janeiro, que a gente apresentava da praia, tipo no pé na areia, no chão. Legal. E aí teve um show do Milton e a Gal participou no final. E foi lindo, e eu chorei pacas. E aí quando a Gal saiu do palco, eu tava toda borrada. E tinha chovido, eu tava molhada, borrada, tava toda cagada. E ela veio e começou, menina, olha como você tá. E aí foi muito engraçado e a gente se divertiu e foi mó bonito, assim, sabe? E depois disso, todo show que eu ia lá falar com ela, era muito querida. Mas a primeira vez, é isso, entrevistar depois de show é muito difícil, porque às vezes a pessoa não tá num dia legal, enfim, chato também. E é uma adrenalina no palco, né? Enfim, são momentos, né? Sim, eu entendo. Mas entendo também que eu fiquei triste, né? E a gente também tá ali trabalhando, né? Sim, e aí você fala, putz, peguei no mau dia, a pessoa que você admira pacas. Tudo bem, acontece. Bom, vamos finalizar aqui. Agradecer aqui, Douglas, fazendo as gravações sempre. E aí, fica o recado aqui para você ler o livro, comprar o livro do disco, Letrux, Em Noite de Climão. Uma coisa que eu queria citar e que eu não sabia que eu descobri lendo o livro, talvez fosse só eu que não soubesse mesmo, mas a participação de Duda Beat e Manhana. Ah, você não sabia? Que estrago. Que legal. E foi bem, né? Foi bem ali. Ela ouviu a Duda naquele disco do Castelo Branco e ela amava a voz da Eduarda ali. E chamou a Duda para fazer. E a Manhana e a Letícia são muito grudadas, então acho que as duas também já tinham esse lance. Faço convite pro pessoal te ler. Me leiam. Dá para comprar na Editora Cobogó, em livrarias, que eu acho o lugar mais legal para se comprar livros. Comprem em livrarias, tá? Tem a Livraria da Vila, que a gente ama. Tem as livrarias de bairro, que a gente ama também. Mas se você não quiser nenhuma delas, também tem em todos os lugares da internet. Você já veio aqui na Livraria Simples, bem aqui na frente? Já vim na livraria. Tem a Livraria Simples, tem a Livraria da Tarde também, que é uma graça. Enfim. Gente, é isso. Hoje tivemos esse episódio maior aqui com Roberta Martinelli deste programa, que eu não sei como que eu falo, se é um programa, se é um podcast, se é um podcast, enfim. Dessa coisa. Deve ser que nem a Letícia, quando ela, na música Coisa Banho de Mar, a ideia foi essa, tipo, o Arthur escreveu Coisa Banho de Mar, aí era pra ela achar o que era Coisa Banho de Mar, tipo, mergulho, banho de mar, paixão, banho de mar. Aí ele falou, não, é coisa mesmo, é coisa banho de mar. Fica mais, né? Fica aberto aí, você que... Essa coisa com Felipe Telles. Rô, obrigado mais uma vez. Repito, é muito legal ter você aqui. Eu sempre quis te convidar para fazer uma entrevista, mas aí eu ficava assim, mas eu vou convidar para fazer uma entrevista do nada, assim. E aí quando você lançou o livro, aí eu cheguei para ela e falei assim, vou te fazer um convite. Se você quiser, se você achar que vale pra você e tal, não sei o quê, pode falar que não, tudo bem, não sei o quê, mas enfim, é muito legal, eu sou seu fã há muito tempo. Às vezes eu lembro de assistir as lives do que você fazia no Som a Pino, que você tava lá no estúdio, e eu lembro que você ficava, exatamente, você ficava lá assim, ó. E eu achava muito bonitinho, assim, e eu ficava ouvindo. Não pede pra desligar o ar-condicionado, aí não, é animação, gente, eu faço isso quando eu tô animada. É isso. Mas obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Adorei vir na sua casa. E eu adoro trocar horário, ir trocando com você e ter você pertinho. Obrigada. Obrigado eu. Roberta Martinelli, vai lá assistir o Cultura Livre sempre, mas aí eu vou puxar para o nosso lado. Vai escutar rádio, escutem o Som a Pino, escutem a nossa troca de horário, enfim, vai lá escutar a Rádio Eldorado.
Você começa lá, ó, você começa umas 10 e aí você termina a 1. Não, você pode continuar depois até. Aí você fica. Fica lá o dia inteiro logo. É engraçado que hoje em dia eu falo assim, as pessoas perguntam pra mim, tipo, você faz que horário? Eu falei assim, eu começo às 9h30 e vou até às 2h. Só que aí tem o programa da Roberta dentro do meu horário. Então, a Roberta vem, me passa... É o horário de almoço dele, né? Olha que pessoa legal que eu sou ainda. Eu dou horário de almoço. Me liberando pra comer. Obrigado. Sucesso pra você cada vez mais. E é isso, conversa completa no YouTube agora, no Spotify, em vídeo e alguns recortes no Instagram. É isso, doideira. Valeu, Rô.